Estamos começando mais um Aldeia Cast. Eu, meu Rodrigo Becker, e meu companheiro aqui, o Marco Leite. Lembrando que temos o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. Canoas está avançando na saúde pública com investimentos históricos e os resultados já chegaram quem mais precisa. Após 16 anos, o SAMU ganhou 4 novas ambulâncias do governo federal, ampliando a agilidade e a capacidade de resposta às urgências e emergências em toda a cidade. O Hospital Universitário recebeu 36 novos equipamentos e 7 novas salas cirúrgicas, que vão ampliar em 850% a capacidade de realização de cirurgias pelo SUS. Até o final do ano, o HU vai dobrar o número de leitos para 600, chegando à maior capacidade da história. Quando existe trabalho, parceria e compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. Canoas está avançando e a saúde pública avança junto com a cidade. Acompanhe mais avanços no site e redes sociais da Prefeitura de Canoas. Recebendo hoje o nosso amigo aqui, DJ Cabeção. Obrigado por ter aceitado o convite, conversar um pouquinho com a gente aí, falar da cultura, da tua vida e tal, das tuas coisas, assim. Tem algumas histórias que eu vou te perguntar um pouquinho. Histórias curiosas. Não, sem medo, fica tranquilo. Não tem problema. Nosso amigo do Fat Duo, né? Tudo pode, né? Sabe que eu fiz um textinho, né, para vir te entrevistar. Primeiro tu me mandou aquele material e eu botei aqui um título aqui, do Sul para os grandes palcos. DJ Cabeção consolida a carreira nacional com show interativo e parcerias de peso. Aliás, peso que tu perdeu, né? Um pouco. Eu queria começar conversando contigo. Como é que surgiu essa história da música? Eu provavelmente gostava de música, mas como é que surgiu essa história de virar um DJ? Assim? Por que Cara, DJ? Os meu caras pai... querem jogar bola, querem não sei o quê, tu DJ. porque, na verdade, meu pai, ele era um amante da música, assim. Eu sempre ouvia o Julio Iglesias. Como todos os pais da antiga tinham os discos de vinil e tal. Mas o meu pai gostava muito de música. Tanto que aquela banda Impacto, lembra do Impacto? Sim, lembra? Claro. Foi Eu fui nos vários do Impacto. Isso, que era um sucesso. O Impacto começou na garagem da minha avó. Tanto que quando meu pai faleceu, tinha um caderno... Aqui em Canoas. Lá em Porto Alegre, lá no Navegantes. Tinha um caderno que ele guardava, que eram os primeiros instrumentos deles, do Impacto, ainda era The Corners, o nome da banda primeiro. E aí tinha, assim, tipo, a guitarra e as parcelas, tudo a caneta, assim, que eles iam pagando. E eu dei de presente pro Edson e pro Vasquez, né, que era o guitarrista e o baixista da banda, que foram lá no enterro do meu pai. E os caras choraram vendo que nem eles sabiam que tinha aquilo. E aí aquilo virou essa paixão por música. Aí quando eu fui morar em Bagé uma vez, na verdade aqui, começou aqui. Mas quando eu fui morar em Bagé, lá eu comecei de fato a discotecar. Porque lá eu fazia o quê? Tinha um clube, eu cheguei lá num sábado, a história é comprida, mas não vou contar todas. Conta. Mas eu cheguei lá e disse assim, onde é que é o lugar da cidade aqui? Eu tinha uns discos de vinil que eu tinha comprado aqui, que eu tinha, fazia meu marketing aqui, mas não tocava em lugar nenhum. Festinha do bairro, aquela coisa de todo DJ que começou, né? Na época, que era festinha na casa do fulano. Os rockzinhos, garagens, os bailinhos. Das garagens, 2, 3 em 1, cruzado as caixas pra aparecer. E aí eu cheguei lá e disse, onde é que é o lugar? Cheguei num sábado, já de noite, fui tocar essa história é bacana, porque fui tocar no clube, na boate subterrânea, no clube recreativo. Não. No clube, enfim, o nome do clube eu não lembro. Se era recreativo ou comercial, um dos dois. E aí, mas era boate subterrânea. Fiquei de tarde, cheguei de manhã, de tarde fui descobrir quem era o DJ. Fui na casa do cara. Meu, posso ir de noite lá, não sei o que, descobri que na cidade pequena tu sabe quem é. Sim, onde é que os tal do Reginaldo. Fui lá, nunca mais vi o Reginaldo. Aí cheguei lá, vou de noite lá. Quando eu chego na festa, eu com meus discos lá, mas eu tinha tocado em festinha, nunca tinha tocado numa boate, um negócio socado de gente. Quando eu chego lá, tipo assim, vamos dizer que fosse 11 da noite. Meia-noite, não tinha nem feito a abertura ainda. Chega uma pessoa e fala com o Reginaldo e ele diz, cara, eu vou ter que dar uma saída, que a minha mulher foi pro hospital pra ganhar o neném. E volto. Tu segura? Toca. E eu seguro. Mas, tinha 2 tocadistas, na época, tocadistas bacana e tal. Uma oportunidade. Bom, resultado, a festa sempre ia até as 4 da manhã. Às 4 horas chegou o presidente do clube, lembro que chegou o presidente do clube, isso é muito massa, né? E disse assim, pode tocar mais. E eu fui até às 6 da manhã tocando e o Reginaldo não voltou. na primeira festa. E o Reginaldo não voltou. Eu sempre gostei de long set, assim, de tocar bastante. Mas não na época, eu não tinha Quantas horas Não, eu toquei da meia-noite por aí até às 6 da manhã. E fui até às 6, e aí aquilo virou uma conversa na cidade de Bagé. Tipo, tem um cara novo aí. Uns gostaram, outros não. Porque chegou um aventureiro pra... E eu ia morar lá, e eu queria isso, e aí no final da festa... Mas não tinha. Que 13, 14 anos. Era novo, faz muitos anos. Eu era bem novinho. Eu sei que meu pai teve que me levar na festa. Tipo isso, eu sempre fui muito metido. Assim, né? Aí eu cheguei e no final da festa o presidente falou assim, cara, tu não quer ser o DJ
No final da festa, não. No outro dia, meu pai tinha um comércio lá de X, de cachorro-quente, um buffet de cachorro-quente. Mas tinha, aí hoje... Bem comum, né, cara? Isso. E aí tinha bem no centro. E ele foi lá no meu pai e disse, não, quer ser o DJ, tocar no clube. Aí eu disse, não sei, eu sempre gostei, eu sempre desde pequeno aprendi com a minha família, meu pai, minha mãe, estética, né? E aí eu disse assim, quero, mas e o Reginaldo? Porque a minha preocupação era se os caras iam tirar o Reginaldo, né? Sim. Então assim, chegou um cara, agora nós tiramos o Reginaldo. Não, o Reginaldo segue sendo e tu vai ser, tipo, o stand-by dele. E eu, fechou. Pra mim foi a melhor coisa que aconteceu. E aí, lealdade já começava de tem que ser, não tem muito o que fazer. Não precisa dar uma cotovelada em ninguém pra tomar o teu espaço, né? E assim, mas deixo claro que isso por causa da criação, porque talvez outro diria assim, quero, já chegava roubando. Eu não conhecia o Reginaldo, tá entendendo? Mas eu achei que o caminho era aquele por educação. E eu acabei sendo DJ com o Reginaldo, que com o tempo saiu e eu virei o DJ residente de lá. E aí, domingo era sábado, domingo era o outro clube, que era o recreativo, não, era o comercial, perdão, eu nunca lembro qual que é qual. E aí, eu ia no domingo, mas aí é só como convidado, assim, na festa, mas todo domingo ia, cidade pequena, não tem o que fazer. E lá começa a minha história. Por causa do meu pai, que eu gostava de música, e junto com o meu pai. Que é muito massa isso, assim, porque o pai vivia comigo. E aí o pai tinha aquela noção, aí ele chegava pra mim e dizia assim, toca um pagode, tipo assim, sabe? Toca um pagode que a galera que queria ouvir pagode. Eu ia na dele, bingo. Sabe? O pai ficava tomando uma garrafa de uísque contigo. Então, meu pai era um dos melhores clientes que tinha na casa. Mas ele sempre ia comigo e dizia assim, toca isso, toca aquilo. E ele foi me dando um norte. Teu pai também era de... Eu era músico, gostava de música, não era músico. Meu pai gostava de música e trabalhava como um road, vamos dizer que se fosse hoje, um road técnico do Impacto, e sempre esteve envolvido com música por causa da vida. Assim, o Jorge Lambreta, irmão do Laco, trocou no Impacto. É mesmo? Tocou no Impacto. Massa. Eu acho que teu pai não fazia parte. Não, o pai saiu bem no começo. Às vezes tocava em Canoas, em Santa Rita, eu ia, e o Jorge tocava lá. E eles foram um sucesso nacional, né? Aquela Hey Che foi uma música que tocou no Brasil inteiro, Sim, eram famosos. Famosa, tinha outra que era da RF. RF. Até hoje no YouTube que é estourado. E foi por causa dessa influência. Aí depois, claro que depois teve o Mingau, que é um DJ da Rio Branco ali, que me botou pra tocar som no Frigosul, que a minha história depois tem muito a ver com o Frigosul. Inclusive, tu voltou a fazer uma festa no Frigosul, isso, né? Toquei tem o Encontro das Lendas que eles fazem lá, Lendas da Rio Branco, Encontro das Lendas da Rio Branco, foi o terceiro, e é um almoço. E sempre depois fica rolando uma musiquinha. Aí o presidente do clube lá, o Tatiano, me chamou, e o pessoal que organiza, né? Cara, não quer fazer um som? Você aqui topa fazer um som? Claro, eu topo, né? Claro, pra ver todo mundo. Cara, é sensacional. Eu vi tanta gente que eu não vi há muito tempo. Amigos do meu pai, amigos meus também, entendeu? Porque eu também tô com 50, tô com um galo, que nem diz a galera. Mas, poxa, um baita do encontro, só que nunca teve DJ, assim, era de tarde, o negócio, tu vai tocar às 3 da tarde. Cheguei lá, tava todo mundo lotado, deu soldado, tirando todos os ingressos. E eu olhei assim, disse, Tatiano, que é o presidente, eu vou tocar aqui, cara. Como é que eu vou tocar, cara? Tá todo mundo sentado, tinha mesa na pista e tudo, e galeta, e confusão. E aí ele disse assim, nós vamos rodar as mesas e a galera vai dançar, vai por mim. Tá bom, nunca tinha feito, foi agora, faz um mês e pouco atrás. E aí foi massa demais, tanto que eu tinha um outro evento depois, eu saí, eu toquei das 3 às 5, eu saí porque eu tinha um evento em Porto Alegre às 7, e ficou o GDJ, que é um amigão meu, que era DJ na overnight comigo, e o G tocou disso pra mim, foi até às 8 tocando. E pista dançando, anos 80, anos 70, foi divertido. E assim, o Frigosul faz parte dessa história, dessa construção, que o Mingau me chamou, ele e o Sal, que era o Salsicha, hoje é o Sandro. Ele sempre foi o Sandro, na época, ele não pode chamar de Salsicha. Mas o Sandro, que já foi meu empresário no Fat Duo, hoje vende show meu também, na época do Fat Duo, e hoje ainda segue tendo uma produtora que faz um monte de eventos legais pelo Rio Grande do Sul inteiro. E o Sandro era sócio do Mingau e eles toparam me fazer ser o DJ, assim, né? Eles me convidaram e eu, no clube do bairro, porque na época era o quê? Era o Sesgapa, né? Nessa época que eu comecei era o Sesgapa no domingo, o Grêmio Niterói no sábado, né? E o Sambão na quarta-feira que tinha, mas tinha o Grêmio Niterói no sábado, domingo o Sesgapa, BB e o Frigosul. Então a galera ia pro Frigosul, ou vice-versa, e um pegava a saída de uma das outras festas e acabava no Rei, óbvio, no X-Rei aqui, que eram os peguinhos, rachinha que tinha, né? Eu sou um pouco antes de ti. Não, eu sou um pouquinho mais nessa pegada. E aí eu comecei a tocar lá, virei o DJ do... Pois é, como é que tu veio pra Canoas? Tu tava em Bagé. Não, eu sou de Canoas. Só que o meu pai casou com uma pessoa, a Regina, e foi morar lá em Bagé, porque ela é policial civil, hoje é aposentada.
E ela foi transferida pra Bagé. Ela era de Bagé e se transferiu pra lá. Trocou pra ser, né, pra ir pra lá. E o pai foi. Uhum. Aí abriu o negócio lá e eu disse, cara, eu vou morar contigo. Quando meu pai se separou, eu tinha ficado com ele, né? Aí eu morei com a Regina em Porto Alegre aqui, tava com ele com a Regina. E disse, vou contigo pra Bagé. E é isso, larguei tudo e fui pra Bagé. Porque eu queria viver com o lado do pai e tal. Sempre foi meu parceiro, assim, amava minha mãe, amo minha mãe, né? Minha mãe não tá mais aí. Mas era uma pegada disso, porque o pai tinha o lance da música. Que era uma coisa E era o que eu conexão queria. contigo também. Né? Essa conexão, o pai me incentivava demais, assim. E aí eu acho que essa gratidão que eu vou ter sempre por ele, assim, porque se hoje eu virei o DJ Cabeção, que todo mundo, né, diz Tem que um conhece. pouquinho Não, ele, não, total, assim, ele foi a pessoa que me incentivou e disse assim, ó, a minha mãe na época disse também que isso era coisa de vagabundo, que era, sabe, que não dá. Te dizer, é mal compreendido esse negócio, né? Não, mas é porque... O cara quer viver de músicas e à noite, não quer trabalhar. Hoje eu vou dizer que hoje mudou bastante esse conceito. Sim, Mudou total. Isso. Hoje o DJ tá no palco principal. Hoje a atração de uma noite, por exemplo, um dos dias do Rock in Rio, a atração principal é o Calvin Harris, que é um DJ. Então tu vê É um que... trabalho, né? Não Porque é. antigamente o cara dizia, tá aí, eu sou DJ, E tá aí, faz o quê? trabalhar. Né? Trabalha o quê? onde? Trabalha o quê? Mas ainda tem isso. Parecia um negócio- Ainda tem isso. Bom, vamos lá. Vindo das festinhas, Bagé, né? Eu ia dizer Isso, Alegrete, isso. não, Bagé. E aí, seguinte, voltou para Canoas. Começou a botar sonzinho aí com a gurizada. Foi Sim, comprando aqueles equipamentos mais equipados, receivers, sei lá o que é. Nunca tive, Amplificador. mano. É, Sabe que eu nunca fui de ter equipamento muito, né? tá, mas aí, Isso sim. aí é o seguinte, aí surge o DJ Cabeção, Fat Du, fazendo um sucesso tremendo no Rio Grande do Mas Sul. antes disso tem a Rádio Cidade. Ah, então conta aí pra nós. Antes disso eu entro na Rádio Cidade, que eu entro na Rádio Universal, que era Pampa, na Rádio Pampa, na Pampa, né? E aí vira uma história assim de fazer um programa, nós fazíamos um programa chamado Let's Dance, que era concorrente do Sócio Eu me Fornece. lembro do Let's Dance. E aí, só que o Gadré, que é o dono da Pampa, não deixava ter colaborador que não fosse funcionário. Então a gente fazia com porta fechada. Chegava alguém lá, abria a porta e eu fazia de conta que estava só um convidado, tava ali. Ele sabia, mas fazia vista grossa, né? E aí, daqui a pouco o Mauri Grando foi convidado para ir para Rádio Cidade, a RBS compra o passe dele, porque a Universal bate primeiro lugar no Ibope. E aí o que acontece? Poxa, aí os olhares viraram para aquele time. E o Mauri era o coordenador da rádio, foi lá e compraram o Mauri, mas o Arlindo Sass, compraram um time junto com ele, Alex, compraram ele. E ele propôs que só ia se fosse aquela galera. E nessa galera que ele falou, tinha eu. E eu tenho essa gratidão ao Mauri, óbvio, né? Demais. Tipo, ele tinha que levar o time e o DJ Cabeção. E eu era, pô, eu nem era funcionário da Universal, eu só ia lá tocar, fazia o Let's Dance, era DJ do programa, mas né, era tudo assim, no ar que ele sabia. Aí eu fui junto. Aí ele foi, 2 semanas depois eu entrei na Rádio Cidade e aí começa a história minha de as pessoas saberem quem realmente eu era. Porque por mais que a Universal era o primeiro lugar no Ibope, tinha uma audiência, a RBS tem a gente fala aquela 360, né? Que é rádio, TV, jornal. Então, que hoje, por mais que as mídias mudaram muito, na época era o canhão. Quando a gente entrou, o time dizia assim, o time da cidade, nós estávamos na Zero Hora, né? Na época nós saímos foto na Zero Hora, eu lembro disso, que aquilo nunca vai ser cedo aquilo, né? Saía foto na Zero Hora, que eu perdi na enchente, que eu tinha o material. Mas, pô, sair na TV, a gente foi no Jornal do Almoço, na época, falar que o time do Mauri Grando. Então, poxa, isso deu o up para eu começar a me tornar o DJ Cabeção conhecido. Isso sim é. Aí o Fat Du vem bem depois, né? Assim, a criação, depois de tanto tempo que eu já estava na rádio, tinha o Sócio Fornense, nós batia primeiro lugar no Ibope, com o programa Sócio Fornense, no meio-dia, às 2, tocando Dance Music. Quando daqui a pouco as pessoas não acreditavam na Dance Music, nós ditava a moda pro Brasil. Os discos saíam na Paradox, na Building, e a Jovem Pan tocava Brasil, nos programas que tinham da Jovem Pan de Dance Music. Porque o Rio Grande do Sul, desde o rock nos anos 80, sempre teve um conceito de que aqui era o público mais chato, né? Aquele mais crítico, vamos chamar de crítico para não dizer chato. Então, teatro, todas as peças começavam no Teatro São Pedro, então eles diziam o seguinte, ó, se o Rio Grande do Sul aprovar, o Brasil aprova. E aí, com isso, teve o crescimento dessa parada da Dance Music na época, dos anos 90 ali, e as gravadoras faziam assim, ó, vamos ver o que tá tocando lá no Sassford Dance. E aí virava a música da Jovem Pan e das outras Transamérica, outras rádios, e os caras lançavam 7 melhores. Os 7 melhores da Jovem Pan, muitas das músicas foram lançadas pela gente aqui.
Era disso que eu recebia de alguém, que a gente tocava e mandava lá pro Alan da Building ou da Paradox, os caras diziam assim, que baita som. E aí ia pra Jovem Pan, claro, daí o Brasil conhecia a música, saía no CD do Celso Fernandes e saía nos 7 melhores. Mas a música, pô, eu tenho uma honra de dizer, eu lembro de, no mínimo, umas 10 músicas que chegou na minha mão, eu apresentei pro Mauri, pro Adriano, a gente ouviu e dali virou um hit nacional, tipo, como Labuche. O que uma curiosidade, assim, o que te chama a atenção pra tu, esse aqui vai dar certo? Mas é o tempo da gente, assim, é a experiência, eu acho que é só isso. Hoje muito mais, né? Mas assim, Sim. mas tem uma essência, sabe assim? Não, essência que eu digo assim, tu ouve uma música e tu vai se enganar em algumas, claro que vai se enganar em algumas. Mas bate, é diferente. Tem música que o conceito hoje se perdeu um pouco, né? Vamos deixar claro isso, se perdeu. Se tu pegar o top 10 hoje do Brasil do Spotify, que é o que dita a moda, digamos assim, tem uns que dizem que é pago, que não sei o que. Mas eu não acho que é pago, sabe? Mas eu acho assim controverso o gosto das pessoas. Quando eu olho o top 10, assim, eu digo, poxa, se eu bater no top 10, eu não sei se eu vibro. Sabe, não sei se eu vibro ou se acho que eu vou vibrar se eu com uma música minha, porque, claro, o cara quer trabalhar. Também. Mas tem isso, assim, tu ouviu uma música, cara, isso aqui é um musicão. E na época, a música tinha que ser boa. Ela precisava ser boa pra dar certo. Sabe, diferente de hoje, ela só tem que ser uma música comercial, vendável, tá entendendo? Jamais tu imaginaria de uma música que fale palavrão, quase que toda a música ser um sucesso nacional e bater hoje bate. Eu não toco palavrão. Eu optei por isso. Talvez uma grande parte do meu sucesso se deva a isso, sabe assim? Eu sempre digo isso para as pessoas, olha, quando vamos contratar, o escritório diz, né? Não eu sou eu que vendo, mas enfim, ó, no meu contrato diz que eu não toco músicas de baixo calão, enfim, porque eu acho que não precisa. Cara, pra mim dói, né? Cara, eu acho que tem tanta música, sabe assim, Marco, Rodrigo, que não carece, sabe? Não tem porquê, a lógica é essa. Não é que tem que tocar música velha, não, tem música nova, boa. Tem uma menina chamada Jessie Ware, o nome dela. Procurem aí. Jessie Ware. Cara, é demais. Tem coisa dançante, tem uma música chamada Ride, da Jessie Ware, que é, cara, é pista, ela lembra muito anos 80, 90, mas é a música atual. Música nova, música de março, por exemplo. Não, eu noto, porque primeiro que eu passei a pandemia ouvindo live tua, né? Então a gente sabe o teu gosto musical e o que tu quer apresentar pro teu público, né? E eu vejo que tu resgata muita coisa boa, entendeu? Que tão perdida por aí, tu faz que a juventude comece a ver esse tipo de coisa, né? Mas os DJs fazem isso, Marcos. Pegar o David Guetta, o top 1 do mundo hoje, David Guetta. Quantos anos tem David Guetta? 58 anos. Um cara de 58 anos, que é o número 1 do mundo, que é o David Guetta, todo mundo conhece o David Guetta. Ele tá pegando hoje, se pegar a música mais ouvida dele, é uma música que chama I'm Good. Ela só mudou a letra, todo o esquema inteiro da música, da batida a timbragem, tudo é em cima de uma música chamada Blue, do Eiffel 65, lá de trás, lá dos anos 90, tá entendendo? Perto de 2000, 2000 e pouquinho, perdão, início dos 2000. 20 e poucos anos. Mas ele fez a música e só mudou a letra. Pegou a Baby Rachel, que é uma cantora atual, e mudou a letra da música. Tá entendendo? E em vez de blue, ela diz I'm blue, ele fala I'm good, I'm not feeling alright. Ele só mudou a letra. É a mesma música. Então, eu acho que pegar a essência, o Dennis DJ, que é um DJ do Brasil consagrado, fez isso. Agora tem uma música do Pedro Sampaio, que é um top DJ, bateu o top 1 no verão inteiro, a música chamada Sequência da Feiticeira. Essa música era em cima da música que o Michael Jackson colocou a voz, do filho do dono da Motown, tá entendendo? Somebody's Watching Me. É uma música que ele fez em cima dela, completamente em cima, tá entendendo? E assim, se tem os direitos autorais, eu não sei, tantos caras brincam que o São Pedro Sampaio é o Pedro Samplágio, né? Que nem o Latino fez sucesso com tanta música que não era dele, só fazia... Mas quando tu pega a essência de algo que é conhecido, o cara vai ouvir e vai dizer assim, eu já conheço a melodia. E o que vende numa música não é a letra. Se fosse a letra, não batia top 1 esse monte de porcaria que bate. Sim. Não são todas, né? Digo assim, mas bate um monte de porcaria. Tu tem música que é boa, que é legal, mas aí botou um palavrão ali. Mas eu vou dar um exemplo. Tem uma música que vocês vão ouvir. Tem uma chamada Posso Até Não Te Dar Flores. Ela ficou 5 meses em primeiro lugar, entre primeiro e segundo lugar no Spotify. Em todos os streaming que tem, as plataformas que existem. Ela é MC Rian SP, Menor K, MC Menor K, e mais, enfim, o Jacaré. É uma galera que é do funk. Numa parte do refrão, ela é em cima total, desde das notas, timbre e corpo daquela parte, né, da música, em cima da música do
Black Eyed Peas, sabe? Aquela That Tonight's Gonna Be. Sim. Só que ele fala, o RCP canta uma letra em português em cima daquilo. Então, quando tu pega uma música que ela vai te lembrar, remeter ao sucesso do passado, o Alok, a música mais ouvida depois de Herminal do Alok nas plataformas, sei lá, tem 1 bilhão e tanto, é uma música que ela é também, ela tem 4 samples de músicas dos anos 2000. E no 90, mistura um pouquinho de 90. Então, essa mistura não vai errar. Isso não tem a ver com o cara sentir, assim, como é que é? Afetividade. Porque o passado Total. é afetivo isso, Total. né? Tu tem uma reminiscência, uma nostalgia. Ok, mas vamos lá. Que antes E foi bom, o né? menino que tem o menino que tem 13, 15 anos, como é que faz? Ele não lembrou, não viveu isso. Aí vai ter que pegar... Não tem nostalgia. Mas aí eu vou dizer. Aí por que eles seguem, aí acaba estourando a música? Porque é tão fácil essa melodia, tá entendendo? E que lá atrás funcionou, que tu não pega a essência e é como fazer uma comida. Se eu for fazer uma comida, eu vou usar tempero da avó. Porque lembra... Testou e já deu certo. O meu filho não comeu a comida que a minha avó fez. Mas se eu pegar aquela comida lá de trás e botar o tempero que a minha avó fazia, ele vai dizer, pai, que coisa boa é isso. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que o que mais funciona é esse lance de que é bom, sabe? Então, se tu pegar a essência de algo bom, mesmo que coloque uma letra ruim em cima, a música, já diz o nome, música, letra e música. A música ela é dividida em 2 partes, em letra, e, né, composição e música. A música prevalece. Por isso que tem tanta música instrumental que é lindo. Aliás, eu acho que eu sou suspeito que eu amo música instrumental. Acho genial o cara fazer, os caras que tocam. O que tu escuta? Por exemplo, tô de casa de bobeira. Tanta coisa. O meu gosto é meio louco, assim, né? Mas eu ouço muita música instrumental, muito. Eu ouço jazz, eu gosto de jazz. Gosto bastante de jazz, gosto. Eu gosto também. Gosto de samba. Que é coisa que a gente vê pouco comercialmente, né? Isso. Por exemplo, tu não vai botar jazz num show teu, né? No aniversário de casamento do Pedro Ernesto agora, tinha uma banda de jazz e eu. No intervalo da banda, não era show, era só uma festa, tava lotado de gente. Eles tocando uma banda de jazz maravilhosa, não lembro o nome agora, e eu no intervalo tocava jazz também. Porque cabia, o ambiente estava gostoso. Isso, eu tô gostando do show, vai no clima. Tipo isso, mas eu acho que assim, para eu ouvir em casa, primeiro que não adianta eu ouvir em casa aquilo que eu toco nas festas. Porque senão daqui a pouco eu não consigo mais tocar, porque eu vou enjoar ela. Então eu procuro, e até por inspiração, como eu produzo música, produzo remix e tal, eu gosto de inspiração, e eu vejo que os DJs mais novos, eles estão buscando inspiração em nada. Estão buscando inspiração em nada. Eles estão fazendo batidas e esquecendo das melodias. Então tem muita batida, sabe? Legal, batida bacana, mas melodia peca. E aí acaba tendo que pegar uma coisa mais antiga. Então eu gosto de também fazer isso, mas eu gosto de ouvir algo que é muito extraordinário, sabe? Que tu ouvir, por exemplo, Beethoven, não tem como tu não ouvir Beethoven e não tirar nada dali. Não tem como. Se produz música, tu vai tirar alguma coisa. Cara, isso é um troço interessante, né? Porque as pessoas geralmente dizem, não gosto de música clássica e tal, mas quem escuta uma vez se impacta com aquilo. Porque não é à toa que dura 200, 300, 400 anos uma música melodia. Que existe ainda hoje. Melodia. Ela tem pra gente, quando a gente é pequeno, até hoje acontece isso, né? Quando tu vai dormir uma criança, vai fazer dormir uma criança, existe a canção de ninar. E a canção de ninar uma criança mais conhecida do mundo é não tem música. Por mais que seja na nenê, não canta mais isso. Tu pega a criança e fica Então, isso prova que a melodia é a coisa mais gostosa de se ouvir na história. Tá entendendo? Tanto que senão as pessoas ninguém chega e diz assim, eu te amo. Não sei o que, ninguém fala assim. Quando vai falar eu te amo, tu deixa mais doce aquilo. Vai dizer assim, te amo tanto. E isso é melodia, é a maneira que tu vai colocar dentro da cabeça da pessoa algo. E quanto mais melódico for isso que tu vai falar... Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que tu já... É meio conceitual isso que eu tô dizendo. Não, mas Mas vale pra música. Vale total. Tu acha que a gente tá empobrecendo na música, assim? Não. Porque eu te pergunto assim, tu gosta mais do que tá tendo agora ou do que tá pra trás? Eu acho que essa pergunta é muito... Porque pra trás tem muita coisa, vai ter muita coisa boa. E é óbvio mas que tu acha que tá empobrecendo porque a gente... Eu não sei, não sou músico. Não acho. Eu acho que existe um questionamento de por que a música... Se tu pegar todas as pessoas que falam que a música era melhor antigamente, elas são mais velhas. Então eu não posso... acho que o passado é muito grande. Não, né? É que cada momento é a sua música. Sim. Então se tu perguntar pra alguém, vamos pegar o Rio Grande do Sul, vou fazer uma comparação destoada, mas dá pra entender. Vamos lá. Se tu pegar pra uma pessoa
que tem 20 anos e perguntar pra ela qual é a melhor coisa pra ela comer, ela vai te dizer que é chia, que é uma coisa saudável, que é na academia, enfim, vai dizer mil coisas. Se perguntar pra uma pessoa de 50 anos, ele vai te dizer que é uma costela bem gorda. Tá? Então, assim, se nós for falar sobre o que é bom e o que é ruim, cada um tem seu gosto. Seu recorte ali. Então, assim, eu acho que eu não posso dizer que a música toda, eu tô dizendo, essa Jessie Ware que eu adoro, que eu sou fã dela, Eu vou ter que precisar, sim. é bom demais, bom demais. É uma cantora pop e tal. As pessoas que falam que, mas era melhor, né, que vai ser uma música do tempo antigo. Cara, não era melhor, era a nossa época. Claro que quando eu ouvi, eu vou assim, por que eu ouço uma música há 30 anos? Porque me faz lembrar momentos. É o que eu tô falando da melodia, a gente vai lembrar momentos. Ou tu teve uma namorada, ou o momento da vida, o pai, a mãe, aí, whatever, entendeu? Mas, hoje em dia tem muita música boa. Sim. Muita música boa. Eu confesso, por exemplo, se tu perguntar pra mim, tu prefere o sertanejo de antes ou de hoje? Eu prefiro o de hoje. Eu acho o de antes mais chorado que o de hoje. Eu também acho. Hoje é mais pop. Exatamente, mais baixo. Hoje é pop. Hoje tu ouve o sertanejo em qualquer situação. Antigamente, por exemplo, eu vou papo muito tosco, mas a galera que ia nas boate que eu digo é cabaré, tá entendendo? Tinha as minas na boate e música sertaneja bagaceira tocando. Quanto mais antigo fosse, mais era, porque os caras ficavam naquela... Hoje, se tu entrar num cabaré, toca música eletrônica. Porque as minas vão na festa eletrônica. Porque as minas vão no funk. Tá entendendo? E eu não tô dizendo que eu vá, tá? Eu só... Não, mas como faz muito tempo que eu não vou, eu não conheço sei como é que tá todos os hoje. DJs, os lugares ainda tem DJ. Então é importante você saber disso, que a gente se dialoga entre os DJs para saber o que tá tocando em todos os lugares, né? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa que é importante para mim dizer isso. Eu tô adorando estar aqui com vocês pra dizer isso. Eu faço questão de dizer, aí essa questão do adorando, exatamente o que eu quero te dizer. Eu escrevi esse textinho aqui, mas aqui na introdução eu fiz algo que é importante para mim, que é o sujeito cabeção, não o DJ. O artista. Então, foi super importante, pessoal, para mim, tá? E eu falo isso com base, né? Porque eu conheci o Cabeção vereador, quando ele estava passando do FETDU para uma vida política, que não é o intuito da entrevista, mas é importante a gente falar sobre isso. Esse momento que nós estamos aqui agora, tu é o responsável. E não é tu pelo convite de trazer o meu amigo DJ Cabeção. Se existe o Aldeia, existe pelo Cabeção. Vários. Não, mas tu foi importante para isso. Foi um dos cofundadores do Aldeia no momento político que nós estávamos fazendo para vencer uma eleição, enfim, alguma coisa que a gente tinha a ideia de mudança na cidade. Não vou citar nomes aqui que não vale a pena, tá? Mas tu foi super importante em vários momentos e eu tenho muita gratidão por isso. Legal, eu queria te dizer. Porque é muito fácil a gente esquecer as coisas, né? A gente não lembrar das pessoas que foram importantes no momento. E eu te vi fazer coisas fantásticas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, no tempo que tu era vereador oposição em Canoas, ao Busato. E que as pessoas... Teve um frio muito intenso em Canoas. Um frio de rachada, aqueles que históricos, assim, muito tão grave quanto a enchente. Sim. E a gente conversando, nós chegamos a um ponto nas redes sociais de lançar uma campanha para abrigar as pessoas de ruas, que estavam morrendo. Sim. E tu conseguiu unir a sociedade toda entre governo, oposição, eu lembro daquele episódio, e pessoas, e a gente instituiu que tinha que ter um galpão para botar essas pessoas, e a gente acabou recolhendo essas pessoas da rua. 18 ou 19? E foi durante o governo Busato. Tá? Isso eu me lembro bem. E desde então, daquela época, tá, se instituiu em Canoas isso, que todo inverno se faz uma campanha e está instituído como um calendário de Canoas para proteger essas pessoas de rua que ninguém se preocupava. Tá? E teve outra coisa... Só para abrir um parênteses aqui, eu era vereador e eu tinha suporte de amigos que nem o Marco, que naquele momento, por exemplo, a ideia de fazer esse como é que chama essa... Movimento, né? O movimento, ela parte do Marco Leite, em conversa, a gente batendo papo, então assim, o que eu era? Se eu estou na Câmara e eu sou vereador, estou vereador, eu preciso ouvir as pessoas que eu gosto e que me apoiavam, assim, não politicamente, mas como ser humano, como a posição que eu ocupava, porque o vereador ele é uma liderança nata e escolhida pelas pessoas. Sim. E, então, naquele momento tinha 1.000
500 e tantas pessoas tinham apostado em mim, que eu assumo, né, a vereança, e eu tenho que ouvir aqueles que eu admiro mais, assim, no sentido de não que eu não ouvi, que eu não gostasse, mas aqueles que pode me dar um norte. E o Marco diz, cara, propõe pra gente fazer um acolhimento daqui a pouco numa escola, em algum lugar, e eu levei pro governo isso, e eu lembro que eu era oposição, só que a ideia era tão sensacional. E o governo também... não tinha como. Não tinha como não fazer. Porque assim, tinha gente, como o Marco disse, passando mal na rua, a gente não teve óbito que soubesse, mas tava a um passo, talvez, de acontecer isso. Porque o filho não é um dia só, E eu tô na câmera com a voz. A gente mostrou a agilidade que vai ser feito, né? Para evitar o pior. Eu me lembro que eu cheguei, o Marco me disse, eu cheguei lá no gabinete e passei pra equipe e disse assim, cara, olha só, eu tenho uma ideia, surgiu uma ideia aqui que a gente tem que botar em prática. Agora. E eu falei pro Gil, o Gil trabalhava comigo, disse, Gil, coloca no papel isso aqui e eu vou agora levar pro prefeito. E o prefeito não... Aí tinha oposição, mas o prefeito tá dizendo que é o exato meu amigão pra cá. A política não tem nada a ver com a amizade. E o prefeito não queria atender. Claro, eu era um cara de oposição, que batia, que cheguei do nada, cheguei sentando o sarrafo. Eu era Jair Jorge, tá entendendo? Então, tipo, né? E aí... Mas não por ser Jair, mas eu era oposição propositiva, não era oposição por ser oposição. E eu cheguei e disse assim, eu preciso falar com ele. Não, tá, vai falar comigo. Lembro que eu cheguei lá no gabinete, só, se ele não falar comigo, aí ele vai ouvir diferente. Aí eu vou pra tribuna dizer que eu trouxe uma ideia, vou falar da ideia e ele não vai. Aí o que é? Tal, aí ele me atendeu. E aí ele olhou pra mim, eu lembro Buzado dizendo assim: não podia ter trazido isso aqui. Porque, não porque não quero fazer, porque era um negócio surreal. Uhum. Era surreal porque era surreal. Parece óbvio. Mas do jeito que a gente propôs, que tudo que a gente faz em governo, para quem tá assistindo, tudo que tu vai fazer não é que nem em casa, que tu vai lá, quer fazer um banheiro, tu vai na madeireira, compra os troços, chama o pedreiro e tá pronto. 10 dias tá pronto o que tu vai fazer. Não funciona assim. Quando é dinheiro público, quando é a entidade pública, ela precisa passar por algumas aprovações e diálogos e tal. E o Busato, assim, tipo, me lembro de dizer assim, isso a gente vai ter que fazer ontem. E aí, o próprio Ayrton tinha um movimento para fazer, mas ele não estava na Câmara, ele não era vereador. Naquele mandato ele não era vereador. E aí ele tinha um movimento da igreja para fazer, vamos unir tudo. Vamos unir. A gente uniu a sociedade toda. E a gente conseguiu unir a oposição, o governo, tudo, todo mundo no mesmo objetivo, e foi massa demais. Foi uma das maiores ações solidárias coletivas da cidade. Tinha gente levando pãozinho lá, tinha gente indo ajudar voluntariamente. Isso. Mas esse primeiro foi lá na Matias. Exatamente. Foi lá no Centro Urbano. Que hoje depois não... teve aquele que a gente fez aqui no... Esse que eu me lembro, assim, que eu tava no jornal na época de Arte Canoas. Mas o primeiro foi no Centro feito grande, assim. Que aí começaram a receber os cachorrinhos também, podia levar o cachorro. Mas que esse já era um programa de governo. Aí virou um programa de governo. Entendeu? Tem ideia que se o governo não acata, e independente de quem for o governo, não acata, não tem, a sociedade vai bater, vai contra, porque é muito óbvio. E é isso eu digo, e a ideia foi do Marco. Não, a ideia foi nossa. Não, ok, mas teve alguém que disse, Cabeção, olha só, o Marco me ligou, e disse assim, Cabeção, tem uma coisa que tu pode fazer aí. E por quê? Porque eu tenho a voz. Quando tu tá na Câmara, tem 21 pessoas hoje ali, e quando é 21 já foi 15, que tem a voz para gritar. Se vai dar certo ou não, quem decide é o todo, mas tem coisas que foi tipo isso, que não tem como não fazer. E virou um programa de governo. E isso é legal. E outra coisa legal que tu fez, vou dar só uma atrasadinha, que é importante esse gancho aqui, tá? Cara, na pandemia tu foi fora de série também. Tá? Tu representa uma classe, que é dos DJs do Rio Grande do Sul, na época tu era presidente, inclusive, né? Sim, da associação. Da associação. E tu começou a fazer lives, né, para ajudar as pessoas que realmente, tipo, ficaram 2 anos praticamente sem poder trabalhar, né? Não existia festa, não existia eventos, não existia bares, não existia nada. E dentro daquelas lives você fez uma grande campanha que ajudou a classe. Eu me lembro que quando tu voltou o governo, vocês fizeram um grande evento na Semana Farroupilha, que vocês fizeram um circo lá, bonito, lá, e eu quis criticar aquilo politicamente. Tu me disse, pô, cara, sinceridade, cara, tu não pode criticar uma coisa que eu tô trazendo. Tu já viu quantas pessoas eu botei para trabalhar de volta nesse evento aqui? Gente que estava passando fome aqui, praticamente, durante a pandemia, porque estava sem trabalho. Fala um pouquinho daquelas lives e daquele movimento. A live começa eu querendo trazer um pouquinho de felicidade para mim, porque quando tu tá no avião, é uma norma mundial que diz o seguinte:
em caso de despressurização, coloque, use, né, máscaras cairão e coloque primeiro em ti, mesmo tendo uma criança ou uma pessoa idosa do teu lado, tem que colocar primeiro em ti. Aí eu pergunto para qualquer pessoa que tá assistindo, se tiver o teu filho do lado, tu bota primeiro em ti ou no teu filho? Todo mundo vai responder, no meu filho, porque é coisa de pai, de mãe. Não, coloca em ti, porque quem não tá bem não ajuda ninguém. Então, meu primeiro intuito das lives foi o quê? Foi eu justamente estar bem. Então eu cheguei pra minha mulher e disse assim, vou fazer um barulho, eu tenho uma caixa de som, eu tinha um controlador de DJ, e vou ligar uma caixa de som no celular que eu vou fazer uma, posso fazer? Eu tinha medo de música. E ela disse, faz o que tu quiser, não tem nada pra fazer, tem que ficar em casa. E aí eu fiz e a primeira live foi um sucesso, assim, tipo assim, eu tinha 30 e poucas músicas de flashback, eu não tocava flashback, eu não tinha guardado isso. Bom, não tinha notebook, eu não tinha notebook, eu, cabeção, não tinha. Eu nunca tive equipamento. Tinha só essa controladora pra tocar. E aí eu fiz a primeira live, no final da live, ele agradeceu, pá, faz de novo amanhã. Beleza, aí, beleza, fiz. Chamei um amigo, me trouxe música, ninguém podia ir na casa do outro, era muito louco aquilo, ninguém entendia. Aí o Marcelo Garcia, pode ser? Trabalhava com o Eric na época. Sim, me lembro dele. sim. É, né? Hoje eu não sei onde é. Lidou com ele até hoje. Ih, meu amigão. Aham. O Marcelo um dia me liga e disse, eu tava fazendo live já fazia uns 20 dias, eu acho. Cabeção, tu tá ganhando o quê? Não com as lives. Como assim? Não, tu tá trabalhando? Não tá. Por que tu não vende pendrive pra... Eu disse, cara, eu nunca fiz pendrive pra meus amigos. Já gravei um pendrive, eu não tenho nem computadores, assim. Aí ele disse assim, mas cara, olha só, tu é da associação, tu tem a associação, por que tu não junta essa galera e começa a gravar pendrive e aí tu vai te monetizar, vai ganhar uma grana e pode ajudar os outros. Eu disse, Marcelo, deixa eu dizer uma coisa pra ti. Os caras tudo, né, mal de grana, o povo mal de grana, tu vai dizer pra mim que as pessoas vão pagar por um pendrive. Aí eu vou vender o quê? Eu vou pagar um pendrive 20 e poucos, 25 reais, vou vender a 50. Isso não, daqui a pouco não vale a pena. Não, tu vai botar 100 que eles vão comprar. Não, agora tu surtou, Marcelo. Eu disse pro Marcelo. E aí, o resultado foi que a gente pegou e tá, vamos fazer. Anunciei. Quem quiser pendrive, chama no número tal. Quando eu terminei a live, porque o telefone tava. Eu tava com o telefone fazendo. Tava fazendo a live. Quando terminou a live, fui olhar meu WhatsApp, que eu dei o número ali, só dei o número e botei no fixado, assim, na coisa. Tinha 40 pedidos. As pessoas não queriam comprar música. Saca? Não queria comprar música. As pessoas queriam ajudar. Imagina. E eu disse, ó, eu só vou fazer se for pra ajudar os outros. E aí eu vendi e foram muitos cenários, muitos. E juntou uma galera, assim, os DJs compraram a ideia. Todos os DJs que eu fazia participar da live, toda segunda e quarta, não lembro, não, desculpa. Era quarta, sexta e sábado tinha DJ convidado. E aí eu dava um cachê. Era tanta grana que a gente conseguiu arrecadar que eu dava um cachê. Os caras virem. Pros caras trabalhar, porque os caras não estavam ganhando nada, não tinha comida. Imagina a cesta básica. Fora as cestas básicas. Não, a cesta básica era. A gente aprendeu muito na pandemia, porque a gente viveu com uma cesta básica. Então, hoje, quando as pessoas dizem, tô sem grana, eu digo, por quê? Sem grana pra quê? Se tu ficou um ano dependendo de uma cesta básica pra comer o mês inteiro, cara. Tá entendendo? E aí, aquilo me fez muito, assim, refletir na vida, porque a gente conseguiu, Marco, naquele momento, unir uma classe que nunca se uniu, que é a classe dos DJs. Tem muito DJ, tem mais de 200 mil DJs no Brasil. Mais de 200 mil no país. Cada vez cresce mais, porque a gente tem a brincadeira aquela que o BBB vira DJ, que todo mundo vira DJ, mas tem muito DJ. E a gente conseguiu unir a classe nacionalmente. Sim. E eu ajudava do Rio Grande do Sul, então a gente comprou, pra vocês terem uma ideia, em 5 meses e meio, 6 meses mais ou menos, eu já tinha arrecadado 700 mil reais em pendrive. Tinha gente que dizia assim, eu vou... Aí profissionalizamos, a Rita, uma menina que foi trabalhar lá em casa, todo mundo se ajudando. Eu disse, não quero ajuda de nada. Vou dizer o seguinte, vai vir pra cá todo dia fazer, então do pendrive tu tem 10%. Um exemplo, porque tem que ganhar, ninguém estava trabalhando. Sim. E aí eu lembro que a gente fazia assim, começou a acabar pendrive de compra, não tinha de comprar. E aí buscava todos os sites para comprar, não tinha mais. Aí eu peguei a Calunga, descobri um contato na Calunga, porque as pessoas nos ajudavam. E eu comprei de todas as Calungas no Brasil pendrive. Eles pegavam na loja tal, tem, e aí um gerente conseguiu e eu comprava todos. Vinha, correio, depois comecei a enviar. E esse dinheiro a gente revertia em forma de cesta básica ou gás. Né? Então tu imagina, tinha gente que dizia assim, cabeção, não adianta eu ganhar uma cesta básica, porque eu não tenho gás. Terminou ontem. Então tá, daí a gente começou a comprar Vale Gás. Vale Gás pra dar. E eu não dava dinheiro. O que eu fazia? Eu ainda tenho essa contabilidade, né? Porque nessa eu não tinha em papel, guardei numa nuvem. Até porque se algo fizesse uma cobrança depois, direitos autorais das músicas e tal. E depois procurei um advogado que me disse, cara, causa ganha, porque tu tá ajudando. Não tinha o que fazer. Uma pandemia e tal, tinha uma série E eu tinha todos os recibos, né, tudo que eu fiz.
E aí eu me lembro que a gente fazia assim, por exemplo, pegava um contratante meu do interior, um cara que era dono de uma balada, por exemplo, no interior, e eu dizia, cara, eu vou te mandar aí, vale 10, vale para comprar gás, dinheiro para comprar 10. Ele comprava, me mandava recibo e ele dava para os DJs os gás e comprava a cesta básica no lugar que tinha. E a gente conseguia ajudar muita gente. Os DJs todos, praticamente. E aí tinha cara que não era... Um dia um Fofão, que é um amigo que até faleceu depois, não foi por causa da Covid, mas faleceu logo depois. Ele um dia me ligou e disse, cabeção, hoje encontrei um garçom que era do Dado Beer, cara clássico da noite em Porto Alegre. O cara tava numa esquina pedindo dinheiro, cara. O cara mais top dos bacanas em Porto Alegre, dos garçons, trabalhando na casa do Cirotes, que tal, sei o quê. Tava pedindo dinheiro na sinaleira, eu chamei ele, não, tu não vai fazer isso. E é um cara que todo mundo conhecia. E eles, vamos ajudar esse cara, vamos. Daí eu me liguei o seguinte, cara, os DJs já estão tendo, vamos ajudar o setor inteiro. Que era muito dinheiro, assim, a verdade era essa, sabe, assim, muito para o objetivo. Pensar na noite. E aí a gente começou, além de dar para os DJs, a gente tudo. começou a pegar toda aquela né, profissionais dos bares e noites. Isso, garçom, segurança. Segurança, cozinha, e aí dá muita gente envolvida, né? Quem a gente conseguia alcançar, um indicava, a gente fazia uma listagem, que dizia de onde era, nome e o local, ligava pro local, aí força-tarefa foi. Mas a gente conseguiu ajudar muita gente. Eu muita me lembro gente. disso. A gente fez um negócio na pandemia que para mim foi uma das coisas mais marcantes, assim, de todas elas que a gente fez. Fora as lives, né? Que foi uma vacinação que a gente fez, uma balada da vacina em Canoas, que eu sou muito grato, assim, ao Jário por ter topado fazer isso, porque ele sempre foi muito ousado para as coisas, sempre curtiu o que é legal, ele topava. Ele sempre dizia pra mim assim, eu me lembro que ele dizia pra mim, eu não tô fazendo comercial do Jário, pelo contrário, tive vários problemas já com o Jário, que são da política, não são da vida, mas eu tenho que reconhecer quem fez coisas, né, que fizeram bem para as coisas boas que pessoas fizeram. Claro, exatamente, ações sociais. E o Jário sempre foi dizer assim, não me apresenta projeto de boca. Me traz no papel, se eu ver, tipo, uma pista de skate, tudo que eu fiz em Canoas, ele dizia, me traz no papel, me prova que é legal, vamos fazer. Quando eu apresentei a balada da vacina, ele disse assim, isso é golaço. E aí nós fizemos um negócio que foi 24 horas de música. Vocês lembram disso? No parcão. Eu lembro. O cara passava com drive, passava com carro, não descia do carro, a vacina era tomada no carro. Tudo invenção nossa, assim, muito louco isso. E repercutiu nacionalmente. Falar da vacina. Eles replicaram em São Paulo, lá no Allianz Parque, replicaram em vários lugares do Brasil. Por quê? Porque quando a gente fez, a única coisa que o Jair sempre, como jornalista, disse assim, cara, vamos fazer a mídia saber disso. Que nem o doutor Nedir sempre diz, a galinha ou a pata. A pata choca o ovo quieto e a galinha canta. Então vamos ser a galinha. E aí eu peguei e disse, beleza, cara, tiveram aqui no Parque Eduardo Gomes todos os canais de televisão do Brasil. Eu me lembro disso. Todos do Brasil. E aí foi muito legal, assim, que esse lance do compartilhar o protagonismo, que eu me lembro que o Jair disse assim, cara, eu vou dar entrevista para esses aqui, e esses aqui tu vai falar. E eu disse, cara, eu vou falar com o Globo News, tipo assim, tu vai falar. É uma ideia de vocês, da associação, tu é o presidente, tu vai falar. Deu, beleza, porque ele era o prefeito, né? Vai falar. E a gente conseguiu fazer um negócio 24 horas, foram 24 DJs, 1 hora para cada um. Todos os DJs que tocaram foram... né, doaram o seu cachê, digamos assim, porque entenderam o que era aquilo. O que era a causa. Foi muita gente vacinada. Muita gente. De madrugada, teve um caso que é legal a gente salientar aqui, que foi tinha um carro, na verdade 2 carros, tá? Com acho que 4 casais, que chegaram e disseram assim, cara, a gente pode ficar um pouquinho aqui. Eles tinham as bebidas dentro do carro. Aí a guarda municipal, não pode. Eu disse, não, peraí, deixa eu entender. Porque eu tava coordenando toda a parada, né? E eu disse, deixa eu entender, era madrugada, tipo, 4 horas da manhã. Tinha muito pouca gente aquele horário indo, né? E aí eles pararam, né? Que a gente tá com tanta saudade de uma festa. E aí tinha um som alto, tudo. Que se a gente ficar quietinho no canto aqui, pô, a gente fica dentro do carro, tudo de boa. Não podia sair do carro. Daí eu cheguei pro pessoal da guarda, liguei pro secretário e disse, cara, eu não vejo por que não. Se for crescer se isso aqui virar um movimento, nós cortamos cara. Ficou só aqueles 2 carros. E os caras ficaram dentro do carro curtindo, tomando o trago deles. E, cara, as pessoas estavam querendo isso. Sim, porque tava todo mundo não era nada ilegal, tava dentro do carro. Sim. Eu disse, ó, não tem banheiro, se for descer para ir no banheiro, vocês vão pegar o carro e vão embora. 1 ano preso dentro de casa. Tipo isso, né? Então essa foi uma das coisas legais que aconteceu dessa fase de pandemia. E eu me orgulho, sabe, Marco e Rodrigo, de como DJ, e eu não estou falando como político que fui naquela época, mas como DJ poder ter feito isso. Porque eu acho que todas as categorias, elas precisam ter representações. Sabe? E essas representações, elas são lideranças. Né? E eu me acho responsável por várias coisas que aconteceram na história dos DJs do Rio Grande do Sul, e as pessoas às vezes me reconhecem por isso, e eu sou muito grato por isso,
porque a gente pode, tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei como vereador, quando eu assumi como vereador, a primeira coisa que eu fiz foi uma lei criando o Dia Nacional, Dia Municipal do DJ. Existe o Dia Mundial, no Brasil é dia nacional, no estado é dia estadual, tudo com lei. Pô, primeira coisa que eu vou fazer, e aí tomei sarrafo pra caramba na época. Mas a primeira lei que tu traz é uma lei que não serve pra nada. Eu disse, cara, serve. Aí expliquei que servia e disse, primeira coisa que quem entra aqui, ao meu ver, tem que fazer é lutar pelos seus. Aí depois vamos lutar pelo todo. E eu era o presidente da Associação Gaúcha. Pô, se existe uma lei pra fazer que tem a ver com os DJs, a primeira foi essa. Mas já apresentei, tipo, uma semana depois eu apresentei outra. E tenho orgulho de dizer que em 10 meses... exatos que eu fui vereador, exatos 10 meses que eu fui vereador, eu apresentei e aprovei 13 projetos de lei. Lembrando que o nosso episódio tem o apoio aqui da Six, que cede o espaço para a gente gravar esse programa, e da Prefeitura de Canoas. Canoas está avançando na saúde pública com investimentos históricos, os resultados já chegaram a quem mais precisa. Após 16 anos, o SAMU ganhou 4 novas ambulâncias do governo federal, ampliando a agilidade e a capacidade de resposta nas urgências e emergências em toda a cidade. O Hospital Universitário recebeu 36 novos equipamentos e 7 novas salas cirúrgicas, que vão ampliar em 850% a capacidade de realização de cirurgias pelo SUS. Até o final do ano, o HU vai dobrar o número de leitos para 600, chegando na maior capacidade de sua história. Quando existe trabalho, parceria e compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. Canoas está avançando e a saúde pública avança junto com a cidade. Acompanhe mais avanços nos sites e redes sociais da Prefeitura de Canoas. DJ, só uma pergunta. Cara, sucesso nacional total, tu é um cara requisitado pelo Brasil inteiro. Em alguns lugares não fui. E aí acontece uma enchente na cidade e tu fica alguns dias em cima do telhado da casa lá. Como é que foi essa reconstrução, meu querido? Sabe que eu acho que Deus se agradou comigo. Por tudo isso que a gente falou aqui de pandemia e tudo que eu fiz, a gente precisa lembrar que em 2015, de 14 para 15 de outubro de 2015, a gente, no bairro Rio Branco, sofreu uma chuva de granizo que destelhou todas as casas, lembra disso? Lembro, claro. E a minha casa não foi diferente, então foi a segunda vez que eu perdi tudo. Meu filho, o Gustavo, que tem hoje 14 anos, chegou para mim na enchente. Passando a enchente, nós estávamos no apartamento, que eu aluguei um apartamento, condições que a gente, graças a Deus, tem, né? Eu vim aqui como é que é o nome daquela rua, onde é a STV, na faixa ali, sabe? Sei Guarujá. Na Guarujá, eu aluguei um apartamento ali para ficar. E um dia nós estávamos ali, com condições, os coleguinhas dele, muitos estavam em abrigo, esses que tinha, na Ubra e tal. E ele disse assim, pai, tu já tem noção que eu tenho 12 anos, ele tinha 12 anos. Eu tenho 12 anos, já passei por uma enchente, por uma pandemia. Desculpa, por uma pandemia, pelo ter perdido lá em outubro tudo aquilo. Perdi a avó, não sei o que, da família. E agora uma enchente. Aquilo me acendeu uma luz tão grande. Não foi no apartamento, esquece, foi na casa da minha sogra, que é o primeiro lugar que eu fui. E me acendeu uma luz tão grande, aquilo, e me fez sair pra rua. E sair pra rua não como político, sair pra rua como um pai, como um ser humano que eu sou. Porque se tem esse DJ Cabeção, que as pessoas que eu toco, só ano passado foi Planeta Atlântico, Lollapalooza, João Rock e The Tal, os 4 maiores festivais do Brasil eu toquei. Esse ano toquei no Planeta, palco, toquei no Lollapalooza e vou tocar, eu só não posso dar um nome, tá? Mas eu vou tocar no maior festival do mundo em setembro. Olha! Representando a nossa cidade. Sempre digo isso. Mas ali naquele momento eu saio pra rua pra ajudar. Liguei pro Fábio Link, aqui da locadora da Link. Fábio, eu preciso de um carro. Meu carro tá embaixo d'água. E ele disse, cara, eu tenho 3 carros aqui pra prefeitura, que ele loca a prefeitura, que são stand-by da prefeitura. Eu disse, cara, se eles te pedir amanhã eu devolvo. Mas deixa eu pegar esse carro, eu preciso fazer uma coisa. E aí peguei o carro, comprei, fui no mercado lá no Guarujá, comprei 5 cestas básicas. Botei no carro, peguei o telefone, fiz uma live dizendo assim, ó, tem aqui 5 cestas básicas, quem precisar agora, cesta básica eu vou levar. Estão aqui dentro do carro. Eu aluguei um carro e tal. Pá, fiz isso, me liga um amigo meu, o Bender, lá de Novo Hamburgo, de São Leopoldo. Oxe, de Sapucaia do Sul, Bender. Aí o Bender me liga e diz assim, tu alugou um carro e vai dar a cesta básica e a tua casa embaixo d'água, perdeu tudo. Que piada é essa? Eu disse, Bender, sabe como é que a gente é, meu amigão? Bender, sabe como é que a gente é? Tá, então tu devolve esse carro e vem me buscar uma caminhonete aqui. Ele tinha uma caminhonetinha, um baú. Vem aqui, se tu vai ajudar, nós vamos ajudar juntos. E eu fui lá, aí entreguei o Gol pro Fábio e fui lá na empresa do Bender, peguei a caminhonete.
E aí virou uma corrente maluca, assim. Maluca. Gente de tudo que é canto do Brasil. E aí eu preciso deixar um registro aqui, sabe? Pro Jaime Maldini, eu preciso deixar esse registro. Porque foram 42 carretas que a gente recebeu. E o Jaime, embora muitas vezes, assim, eu brigue com ele, porque nem ele sabe o potencial que ele tem do bem, sabe? Eu vou dizer, o Jaime, as pessoas ligavam pra ele, e ele começou a ficar grande pra história dele, assim, tipo assim, ele disse, cara, eu não tenho de botar as coisas. Um dia ele me ligou, que tu me ajuda, vamos fazer junto. E aí a gente fez muita coisa. As pessoas ligavam para o Jaime. Pablo Marçal, era para ele que chegava. Então assim, eu ajudei, foram 42 carretas, fora a água, que foram mais 30 e poucas carretas, e era para ele que chegava. Sabe? E aí eu só criei o sistema, que eu entregava para as pessoas, e eu criei com a Andréia, que trabalhava comigo, criou um sisteminha que assim, a gente conseguia saber se a família, no endereço tal, tem 5 pessoas, né? A pessoa tinha que cadastrar. Ela cadastrada. Então, por exemplo, se tem 5 pessoas, dá para 2 cestas básicas, dá para 15 dias. Então, daqui a 15 dias pode pegar de novo. Então, a gente criou um sistema, eu sempre gostei dessa coisa de tecnologia, criou um sistema que a gente não... Para não sobrepor as doações e não faltar daqui a pouco. Foi fogão, foi cama, foi geladeira, foi cozinha. A enchente, ela destruiu comigo. Comigo e com mais 150 mil pessoas. Mas eu acho que tem, como eu falei no começo dessa introdução, introduzi dizendo que Deus é muito generoso comigo, porque ele sempre me deu a chance de poder me recompor, me reconstruir. E eu consegui me reconstruir. E nesse momento, além de estar me reconstruindo, e me fazia bem isso, sabe, Marco e Rodrigo, eu consegui ajudar muita gente. E tanto que na campanha política depois, eu não usei isso aqui. E os meus pares diziam assim, cara, a gente tem que usar que tu fez tudo isso pela Rio Branco, não sei o que. Eu disse, não. Eu não fiz aquilo para ganhar voto. E não usei. Talvez se eu tivesse usado, pelo entendimento político das pessoas, enfim, o que seja, eu teria arrebentado fazendo voto. Mas eu não queria, sabe? Justamente eu acho que não é esse... Tu me contou um negócio, eu tenho um projeto de escrever um livro sobre enchente, Sim. assim, contar a história. Não avançou e tudo, mas tá andando. E tu me contou um negócio que eu fiquei impactado, assim, na época, assim, algumas coisas. Quando tava lá no dia, lá, tu achou que não fosse subir tanta água, foi subindo, ficou um ponto, nós temos que sair da casa, porque vai encher de vez, não tem o que fazer. E aí tu anotou o telefone no braço do teu guri. Sim. E botou num barco e tal. E tu me disse, tu não sabe a sensação que é tu pegar, botar com um estranho, você leva, porque não sei onde é que vai parar. É uma coisa muito, aquilo me impactou muito, assim, porque eu acho que eu não tinha, eu fui na enchente, eu morava em Gravataí, vinha aqui algumas vezes, mas não tinha percebido essa dimensão assim mais humana, que é isso mesmo, tu tava entregando. O que eu aprendi, Rodrigo? Eu aprendi que nunca mais na minha vida eu digo que imagino a dor de alguém. Isso eu aprendi com a enchente. Nunca mais eu digo assim, tu vai me dizer assim, eu tô com dor de um câncer e tal, não sei o que. E se eu não passei por aquilo, eu não digo, imagina a dor que eu tô sentindo. Por mais que seja um texto comum, eu não falo. Porque ninguém imagina a dor. O Ed Rezende, que é um DJ, que eu chamo ele até hoje de herói, o Ed pegou e disse assim, eu botei nas redes sociais que eu tinha conseguido carregar um celular, e aí eu ia na sacada e conseguia pegar um celular. Às vezes pegava uma rede, né, porque tava sem luz, e aí pegava uma rede ali e eu botei na rede, assim, peço socorro, me ajudem com barcos aqui na rua tal, rua, porque ninguém sabia as ruas. Sim, enfim. Mas era a referência que você tinha. Era a que eu tinha. Aí ele me mandou uma mensagem dizendo assim, cara, o Beto me chamou, eu falei com o Ed vai te chamar, chamou o Beto, um amigo meu, e o Ed disse assim, eu vou ir buscar, meu jet tá estragado, mas eu vou arrumar e vou dar um jeito de buscar o Gustavo. E ele foi. E aí, só que, cara, vamos botar que seja quase 2 quilômetros até a faixa. Onde é que larga? A gente não tava sabendo nada. Onde é que tava largando? Eu perguntei pra ele assim, a gente tá deixando, eu vou deixar ele na estação de Niterói. E aí, minha mulher disse assim, e aí, como é que ele vai atrás? Eu disse, cara, vou mandar mensagem pra minha irmã, ela vai buscar ele, mas vamos fazer o seguinte, botei o telefone da minha irmã aqui e o da minha sogra nele. Tá entendendo? Se molhasse, ele ia ficar ali o telefone. Tipo, escreveu bem. Ele chegando lá, eu falei assim, quando chegasse lá, eu disse, te agarra num poste, num pilarzinho, qualquer coisa que você tu te amarra, te agarra e diz assim, você vê uma pessoa, não, eu vou te levar pra um abrigo, que já tava aquele comentário nos grupos, quando eu pegava a rede, eu olhava tudo que podia, né? E aí eu disse assim, não, tu não vai, tu só vai sair de lá com a tua tia. E aí, por isso que eu botei aquilo. Se precisar algum telefone, liga pra dizer assim, manda ligar pra esse número, que eles vão te buscar. A tia mora, minha irmã mora na parte seca. faixinha da base, e aí ela vai te buscar.
E aí ele foi. Cara, aquela vista, eu tenho a foto, né? Mas aquela vista dele saindo, assim, não sei se eu já tive... Perdão. Eu não sei se eu tive na minha vida uma sensação tão ruim. Nem eu nem minha mulher, com certeza, né? Porque nós estávamos ilhados, de fato. A água estava batendo no segundo piso já. Do chão, e estava chegando no segundo piso, depois chegou. E aí, tu vê teu filho indo, sendo que ele não sabe nadar. Gordinho, assim, sem muita reação pra isso, né? Guri, né? Novo. Uma criança de 12 anos. Sim. Que faria, cara? E aí, só que eu confiava demais no Ed. Confio, não confiava não. Hoje ainda confio. Mas eu confio demais nele e nas pessoas que eu tenho como amigo. E eu sabia que se virasse aquele jet ski, ele parasse o jet ski, que tava estragado, não tava 100%, ele ia grudar meu filho, ia se grudar numa árvore, alguma coisa ele ia fazer. Perdão. Porque a gente tem uma amizade muito grande. E ele foi. Quando eu saí, depois mais tarde, a história, tem toda uma história que como eu saí, mas quando eu saí, eu fui direto para o viaduto da Mauá. Eu não saí nessa estação. E a gente entrou em pânico, porque não podia dizer pro cara me larga ali. A gente me largou e eu saí, a gente ia sair correndo para ir da estação lá do viaduto para ter a estação. E aí eu sei que a minha mulher olhou para um carro assim, disse assim: "Tu vai para lá, dá uma carona pra gente". E ele doou, porque tinha muita gente e não tinha carro para nada, ninguém sabendo nada. Era muito novo tudo, imagina no dia, né? No outro dia, meio-dia, era 2 da tarde, eu sei. E aí, No domingo? no sábado. Sábado, era muito novo tudo, ninguém sabia nada de nada, nem o que ia acontecer, gente. Tava aquela história que Niterói também ia alagar. Sim. E aí o cara levou. Essa ida dele, até para contextualizar, pegar um carro, essa ida dele levar nós até a estação foi o que também me motivou a pegar um carro e ajudar as pessoas a fazer transporte. Essa era uma ideia que eu tinha também na hora de não só comprar cesta básica. Quando eu cheguei na estação de Niterói, não tava meu filho. Cara, eu subi, desci, meu filho disse, meu Deus. E aí eu não tinha bateria no telefone, nós não tinha bateria mais. E eu disse assim, meu Deus do céu, o que eu faço? Vamos lá pra minha irmã. Nisso veio uma vizinha nossa lá, e pai disse assim, cabeção, eu olhei, o que eu pensei? Levaram pra onde meu filho? Ela disse, não, a tua irmã, a tia dele chegou aqui, então, a tia dele chegou aqui, levou ele, eu disse, uma gordinha, minha irmã, assim, que minha irmã é assim, sim, ela mesmo. Eu, Aí voltou aí voltei alma na hora voltou a alma pro corpo, porque imagina o filho da gente. Sim. Já tava Um desespero desde as 11 da manhã com aquele desespero. E aí o resultado foi que a gente sabe, não passei sozinho essa enchente, como eu falei, muita gente passou. Quem não teve dentro da enchente e ficou assim como eu e a minha família, passou por ela também. Canoas passou. Eu vou mais longe, a Canoas ainda passa pela enchente. A gente vive isso todos os dias. Eu tive na segunda-feira, né? Teve uma coletiva e eu tive aqui, sendo da cidade e tal. E aí eu fui lá num posto de gasolina, não sei por que eu fui lá, mas fui. Na esquina da Confidência com a Santos Ferreira. Tem um posto de gasolina, eu fui lá. Eu pedi um negócio lá no balcão, a menina que atendeu, ela falava um tom baixo, assim, sabe? Quase como se estivesse todo mundo num velório coletivo, assim, né? Não era um de mortes, não era isso, mas era a sensação que a gente tinha era disso. Né? Nós estamos perdendo alguma coisa muito importante para todo mundo. E a gente não consegue ser, assim, plenamente feliz, satisfeito, mesmo não tendo. Mas depois que baixa a água, que fica aqueles restos de casa, vamos chamar assim, restos de vida, né? De lembranças nas calçadas. Sabe? É uma sensação de... Era horrível. Eu tava lá ajudando os outros para entreter a eu mesmo, perdão. E, cara, eu olhava aquilo e pensava assim, não, a minha casa ainda tava com água, porque casualmente a minha casa era mais baixa, a gente achava que era mais alta. E aí eu disse assim, meu Deus do céu, o que é isso? E eu quero só aproveitar o espaço para dizer uma coisa que me questiono todos os dias, não as pessoas, eu me questiono. E queria muito que um dia eu tivesse essa resposta, sabe? Eu acho que os esforços que o governo municipal façam, todos eles perfeitos, muito, sabe assim? E não falta esforço. Tanto que está sendo construído os diques. Eu converso com o Marco, que é o Caco, né? Que é lá da Secretaria de Obras, um engenheiro. Ele vai sempre me dá um parecer de como tá e tal. Um cara que é muito inteligente, ele que faz a construção, né, disso tudo junto. Mas eu acho que o governo federal tinha que pegar o HPS, sabe? Vou deixar só registrado isso aqui. Eu não sou candidato a mais nada, eu não tô mais na política. Mas eu quero só deixar claro que não é inadmissível para quem mora aqui ter um hospital que nem a gente tinha, que nem o HPS, e passado tanto tempo, ele não ter sido reconstruído. Concordo. Eu acho que
não é que as pessoas só precisem, mas na nossa cidade precisava desse hospital. Por que precisava? E eu não tô aqui falando texto para ninguém de política, tá? Deixar claro para vocês dois e para quem tá assistindo. Eu acho que, não tenho certeza, tá? Que seria uma grande resposta, sabe, para essas pessoas que sofrem até hoje com a enchente. E um passo para virar a página. Porque todos isso, por isso, porque todos os dias imagina Matias que tem quantos habitantes tem? As pessoas que passam ali todos os dias, como eu que não moro ali, que quando passo, eu evito passar, mas quando eu passo e olho para aquilo ali, penso assim, cara, as pessoas, beleza, eu tenho plano de saúde, eu não preciso estar ali, mas fui muitas vezes. A minha esposa quebrou a perna, que nem tá com o pé quebrado, perdão, e não precisou, porque tem IP, é funcionária pública hoje. Mas, cara, e aquelas milhares de pessoas que não tem, que olham para aquilo ali, e aí sentem isso que tu disse. Elas sentem que não, cicatriz, né? Que não voltou ainda. Por mais que esteja lá em casa, não sei o que, ela olha para aquilo ali, ela não sente. Porque hoje, se tu precisar da saúde pública, mesmo que o governo transformasse o Nossa Senhora das Graças num mega hospital, que não é o caso, não tem como fazer isso, nem humanamente não tem pelo espaço físico, não vai atender todo mundo. Exatamente. Então, assim, eu queria muito dizer assim que o governo federal, eu queria que aproveitar isso, principalmente campanha, que todos esses candidatos que aparecem agora nessa época, sabe assim, né, a deputado federal, ou o que for, que no mínimo trouxesse essa esperança, sabe assim, Marco? Porque, cara, não é admissível isso. Quando se quer, sabe, aí o próprio dinheiro público faz, pode não fazer em 2 meses, mas depois de 2 anos e tanto, sabe, o HPS merecia essa atenção. Seria um símbolo da recuperação, né? Para mim, o maior símbolo da recuperação é isso. Sim. Sabe, eu estava na Secretaria de Cultura, como secretário adjunto, quando a gente construiu a ideia de fazer aquela homenagem para enchente, né? Pra Sim, que é um símbolo para Cara, gente. desculpa dizer, aquilo é lindo. E eu fiz parte daquilo junto com o Pinheiro e tal, aquela galera que estava ali, mas aquilo não representa nada. Se a gente não tiver, de fato, algumas coisas concretas, como, por exemplo, está sendo feito, os diques que estão sendo feitos. Quando o Muro da Cassol, o prefeito foi lá, inaugurou o Muro da Cassol, dá esperança de que tá avançando. Que tá acontecendo, isso é legal. Mas aí, e eu sei que Canoas não tem condições de fazer sozinho o hospital, sei disso, e até sei por vários motivos. Uma, porque faço parte da história política da cidade, sei como é que funciona, mas tinha que ter um apoio do governo federal que dissesse assim, tá bom, custa quanto? 2 bilhões para fazer, vamos dizer que fosse isso, para fazer o hospital, nós vamos dar. Vamos deslocar uma equipe. Mas, meu Deus, tipo assim, eu falo inadmissível porque você sabe, tem que ter uma solução. Cara, por exemplo, que nós vamos baixar uma empreitada e nós vamos arrumar. Não vamos alocar para outro. Não, deixa como era. A gente atendia 150 e poucos, 54, acho que era. 156 municípios. 6 municípios. Referência. Então, eu só queria deixar esse apelo aqui, porque... Mas cara, é bonito o teu apelo. Porque isso não é para mim, sabe assim? Deixa claro, é para a sociedade que está necessitando. Exatamente. E até o governo precisa, para poder dar respostas. Não, até porque, assim, né? Como tu falou, do caixa da prefeitura é difícil. Não tem uma como. obra muito grande para tirar, né? E ao mesmo tempo, eu vejo como uma cicatriz mesmo, assim. De novo, assim, não fui atingido pela enchente. Então, minha visão sempre eu acho meio periférica disso, mas eu acho que é uma cicatriz. É como tu passar assim numa casa e ela ainda tá com a marca d'água. Pô, o cara, a primeira coisa que o cara quer pintar não é pra esquecer. Eu troquei de casa. Eu pintei e arrumei a casa que eu morava, que eu peguei enchente, e eu me mudei. No 24 de dezembro desse eu mudei, porque eu tava dentro de casa um dia e disse pra minha mulher assim: não vou mais ficar aqui. A casa tava nova de novo. Quanto tempo tu levou pra voltar pra casa, assim? 5 meses. 5 meses eu levei. E justo eu levei porque a nossa casa levou mais tempo para baixar água, porque a gente morava bem perto de onde puxava para casa de Bomba 3. E aí tinha nas 2 quadras assim, tinha gente já morando e a nossa tinha água. E aí não tinha o que fazer. E aí quando baixou, eu disse: não, vamos arrumar direitinho, vamos entrar em casa pra gente poder realmente chegar e olhar, não ter muita lembrança por causa das crianças e tal. Só que chegou um momento que eu disse: não, nem arrumada tá dando essa, tava tudo arrumado, tudo novo. E eu disse: não tá dando. Eu chego em casa e me lembro da água. Eu ia pra sacada, às vezes, cara, teve noites que eu chegava assim, por exemplo, 3 horas da manhã numa festa, num show, e eu sentava na sacada, aquela que eu fiquei, cara, eu me desandava e ficava até às 6 da manhã chorando. Não chorando direto, eu ficava lembrando e tal. E eu acordei um dia, aliás, num dia eu acordei, ela num desses dias disse assim: olha, deixa eu dizer uma coisa pra ti. Nós vamos sair daqui. Eu, tá bom, como? Eu tô contigo, mas como? Você começa a ver uma casa. E a gente mora numa casa maravilhosa, sensacional, aliás, a casa que a gente mora. Que é na Rio Branco também, ela dá aula no Álvaro Moreira na escola, é a 300 metros do colégio. Para ela ficou bom, para as crianças ficou bom.
Mas não, essa cicatriz do pintado que tu diz, toda vez que eu vejo uma casa que as pessoas não conseguiram pintar, ou tá ali atirada, já tem muita casa jogada lá que não Sim, arrumaram. as pessoas foram. Daí essa lembrança, imagina um hospital, por isso que eu falei nisso, e não tô batendo em ninguém, eu só tô questionando por que que não. É só isso, não é? Não, acho que foi um relato bem humano de uma pessoa Tipo que viveu a isso, enchente, né? Isso. Não, e é isso, né? Quando eu tava falando aquela vez de escrever um livro, era isso que eu queria contar, não queria que se perdesse isso, porque a gente vai superando a enchente aos poucos, e a próxima geração, a outra que vem, a seguinte, ela esquece se a gente não contar, né? Sim. Porto Alegre é a capital do estado, vai ter quem conte. Tem livros, tem documentário, tem tudo. Mas Canoas, que foi a mais atingida, o núcleo urbano completamente atingido, se a gente não puder contar isso, isso vai se perdendo. Assim, Totalmente. né? E eu tenho, e digo mais, eu tenho certeza que se esse hospital fosse na capital, já estava pronto. Eu tenho essa Se impressão fosse também. na capital, estava pronto. Assim como a mídia na época, a grande mídia, não a mídia toda, mas a grande mídia, veio aqui naqueles dias e até foi escorraçada, muitos foram escorraçados Sim, pela Bonner, população. né? Pela população. Se fosse na capital, não segurava. Mas aí, porque é em Canoas, parece que os caras, não, aqui não é o universo, vamos dizer, pode ser eleitoreiro, o nome que quiser dizer, da gente, em números, né? Para Sim. poder ajudar. A gente tá precisando. Muito. Eu imagino. Lembrando que esse episódio tem o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. Canoas está avançando na saúde pública com investimentos históricos e os resultados já chegam a quem mais precisa. Após 16 anos, o SAMU ganhou 4 novas ambulâncias do governo federal, ampliando a agilidade e a capacidade de resposta nas urgências e emergências em toda a cidade. O Hospital Universitário recebeu 36 novos equipamentos e 7 novas salas cirúrgicas, que vão ampliar em 850% a capacidade de realização de cirurgias pelo SUS. Até o final do ano, o HU vai dobrar o número de leitos para 600, chegando na maior capacidade de sua história. Quando existe trabalho, parceria e compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. Canoas está avançando e a saúde pública avança junto com a cidade. Acompanhe mais avanços no site, redes sociais oficiais da Prefeitura de Canoas. Cabeção, baita papo. Eu vou procurar Muito obrigado, meu amigo, Jessware. por tudo. Obrigado Vou demais. procurar a Jessware agora. Tu me deixou instigado, só não procurei aqui porque a gente não podia atrapalhar a entrevista. Mas vou procurar. Mas é bem legal, eu fiquei gosto a fim demais. de escutar agora. Só pelo que a empolgação que tu falou aí. Não, mas é que é legal, é coisa nova, boa acontecendo na música, que é pop, né? Mas tem que dar uma atenção. Eu agradeço demais por poder estar aqui. A Assim, gente que demais, agradece. demais. Baita Eu papo. faço, para mim, o Aldeia, que nem o Marco falou, o Notícias do Aldeia, o grupo. A gente fez a primeira reunião do grupo no Xixo lá. Fios lá No embaixo. Xixo né? do Gilson, é. E eu acho que eu faço parte disso, eu me sinto também, e fico grato com as tuas palavras, sabe, Marco? Porque saber o tamanho que se criou, que virou, né, o Aldeia dentro da cidade, mesmo que no mundo político talvez mais inserido do que, né, do que mais, não é uma coisa do tamanho do, né, que a gente talvez queria, mas vai chegar, mas eu acho que o fato de existir, sabe, mentes que nem a tua, nos ajuda demais, sabe, e toda crítica que possa ser feita a ti, pelas pessoas que não gostam do teu trabalho, eu aprendi com meu pai uma coisa. Quem não gosta da gente, a gente respeita, mas Não puxa pra deixa gente. deixa pra eles. E o Rodrigo, sempre, todas as vezes que eu precisei, desde a época do Diário, que eu precisei, tanto que meu telefone ainda tá Rodrigo Rodrigo Diário do de Diário. Canoas. O meu também. Eu sempre tive uma atenção muito grande. E esse ano, completando 35 anos de carreira, cara, eu quero encerrar aqui dizendo que muito obrigado às pessoas que lotaram o Clube de Tradição na festa que eu fiz agora 2 semanas atrás. Mas também dizer que são 35 anos de uma comemoração que vai até o final do ano. Então tem muita segue os surpresa para 35 vir, muita anos aí. surpresa para vir. O sucesso não vem de graça. É a recompensa do Tu trabalho emagreceu, e mas do bem fazer. tu Obrigado. emagreceu, mas eu continuo um grande cara, inclusive. Obrigado. Coração E gigante. eu quero só já deixar claro que essas comemorações vão até o final do ano. Tem muita surpresa ainda pra galera que gosta do meu trabalho. Quando eu falo que não tô mais na política é porque por opção minha, sabe? Quero agradecer ao Ayrton mesmo, o prefeito, que 3 vezes já me fez convite e eu agradeço pela moral do respeito que ele tem comigo, né? Ele e o Rodrigo, que fazem essa, Rodrigo, né, Busato, que fazem essa gestão e que me chamaram já para 3 vezes para voltar, e eu disse não porque eu não quero ajudar Canoas, é porque eu tenho um objetivo meu, que é tocar, alegrar as pessoas do meu jeito, entendeu? E deixo para as pessoas da política daí mais, né, acho que já contribuí o que eu tinha que contribuir como vereador, como secretário, como amigo, e hoje, se precisar, sempre que precisa, eu auxilio, nos eventos mesmo em Canoas, que às vezes sou questionado e perguntado, eu dou o que eu penso, como secretário que fui. Ali na frente, daqui a pouco, né, eu acho que
tudo pode acontecer, mas concorrer, eu quero deixar registrado aqui que o DJ Cabeção, o Herbert, nunca mais vai pra urna. Tá? Nunca mais vai pra urna, porque. E estou falando isso aqui porque eu sei que isso é um podcast que as pessoas da política também assistem. Sim. E eu nunca mais vou pra urna porque é uma opção que eu tenho. E eu prometi aos meus filhos, meus 2 netos, a neta e neto, que isso aconteceria, assim como a minha esposa. Porque eu acho que eu posso contribuir de outras maneiras. Mas estou aí para estar junto. Tem uma coisa só para encerrar mesmo, que eu quero deixar aqui colocado, se virar um corte não tem problema, que eu acho que o bairro Rio Branco, ele ficou sem representação durante todo esse tempo agora. Vai ficar, já até agora, e vai ficar mais 2 anos. Ou seja, mas os outros vereadores são da cidade inteira, mas é diferente. Cada vereador tem o seu curral, certo? E o Adriano fez 3 mil e poucos votos lá, não venceu por uma conta por uma questão de que funciona assim. E eu acho que o bairro Rio Branco precisa se reunir, sabe? Eu fiz uma proposta para o Adriano, e para não dizer assim, sair da política vai esquecer as pessoas, não. Fiz uma proposta para o Adriano e me coloco à disposição aqui da gente criar o bloco da Rio Branco. Então, assim, pegar 4 candidatos que mais fizeram voto na Rio Branco e queiram participar disso. O Adriano pode ser a pessoa, assim, para ser esse candidato, que acho que ele faz um trabalho legal, o menino é esperto, tá cheio de vontade. E a gente criar um bloco para mostrar que a Rio Branco tem representação, sim. Eu sigo fazendo festa na Rio Branco, vou fazer uma festa no Clube Figosul agora em seguida também, para juntar essa galera, o Grupo das Lendas, e a gente ter o Adriano talvez como esse candidato. Tá entendendo? Comigo e mais 2 pessoas que já participaram com mais de 1.000 votos, e tem uma votação, pra gente criar um grande bloco na Rio Branco e fazer com que aquele bairro tenha alguém de lá. E eu sou da Rio Branco, respeito todos os bairros, eu adoro Canoas, amo Canoas, eu me vivo em Canoas, mas eu acho que o bairro também, quando ele tem uma representatividade maior, ou tem algum representante, ele pode sim avançar em vários assuntos. E deixo aqui pra ti, Adriano, esse é público agora, já te falei isso pessoalmente, mas deixo aqui público da gente criar Juntos Unidos, pode ser esse nome, que a gente quiser, unidos pela Rio Branco. E a gente tem a nossa quebrada, como a gente gosta de dizer, representada, e pode ser por ti, porque tu me representa. Tá bom? Abraço. Obrigadão. Valeu.